Olá! Nessa aula daremos continuidade ao tema do assédio no ambiente de trabalho. Aqui vou explicar um pouco sobre as manifestações e os tipos de assédio. É importante compreender, para iniciar, o que caracteriza um assédio. Existem dois pontos principais que caracterizam um assédio, que é a intencionalidade, ou seja, a pessoa, por meio da ação dela de assédio, deve ter a intenção de provocar, inferiorizar ou desestabilizar a outra pessoa ou grupo. E como a gente pode identificar essa intencionalidade? Por exemplo, se a pessoa faz piada com a situação ou se ela conta vantagem em cima daquela situação que é considerado um assédio, a gente já pode identificar uma intenção. Uma vez que a partir dessa piada, a partir desse contar vantagem, ela está se gabando por uma ação que ela teve a intenção de cometer. Geralmente, quando não tem a intencionalidade, a pessoa nem percebe que aquela ação cometida foi de teor violento. Porque, como a gente viu nos outros vídeos, existe a questão cultural. Então, para ela, às vezes, aquilo era normal dentro do contexto, da cultura de onde ela veio. Então, de forma simplificada, quando a pessoa conta piada sobre o ato, conta vantagem sobre o ato, fala para os outros se gabando, geralmente tem a intenção nesses casos. Porque a partir do momento que ela fala sobre isso de forma superior, ela teve a intenção de provocar, inferiorizar ou desestabilizar o outro. E a partir daí, caso ocorra o próximo ponto, de caracterização, pode ser considerado assédio. Então, o primeiro tópico que caracteriza assédio é a intencionalidade. O segundo tópico é o tempo prolongado. O que significa isso, tempo prolongado? Significa que se for uma ação pontual, ela em geral não é considerada assédio. Ela pode ser considerada um desentendimento ou então, em casos de assédio moral, um dano moral. A partir do momento que ocorre somente uma vez, ela não caracteriza o assédio. A segunda característica de assédio é ser um tempo prolongado, ter constância, ser mais de uma atitude. Então, caso não ocorra mais de uma vez ou diversas vezes, não pode ser considerado assédio. Será considerado assédio quando for atitudes contínuas e frequentes. Ou então, por exemplo, nesse caso contínua e frequente, a gente pode entender como um mesmo agente de assédio ter essa atitude em diversos grupos, ou com diversas pessoas, ou com um alvo específico vários meses, vários dias. Então, tem que ser uma coisa recorrente, uma característica recorrente com a intenção. Agora eu vou explicar um pouco como o assédio se manifesta no trabalho. O assédio, ele pode se manifestar de acordo com a sua abrangência e ele pode ser definido de acordo com essa característica, se é institucional ou interpessoal. Também pode ser caracterizado de acordo com a sua hierarquia, então pode ser um assédio vertical ou um assédio horizontal, e daqui a pouco eu vou explicar cada um com detalhes. E por último, ele pode ser definido de acordo com a sua direção, se é ascendente ou descendente. Em relação à abrangência, o assédio ele é institucional quando é a própria empresa que é a autora de violência e assédio. Então, por exemplo, essa autora de violência e assédio pode ser porque, devido a situações de assédio, a empresa não age, ela ignora e não leva em consideração essa violência, ou então porque ela propõe e ela causa situações de assédio, como, por exemplo, questões trabalhistas, exclusão, também questões físicas da sala, Então, por exemplo, como forma de punição por um erro, coloca a pessoa excluída em outra sala, coloca a pessoa com condições ruins de trabalho. Então, quando o assédio é promovido pela própria organização da empresa, ele é considerado um assédio institucional. Agora, quando o assédio ocorre por meio de pessoas, ou seja, de um chefe para um empregado, de um empregado para o outro empregado, ele é considerado um assédio interpessoal, porque ele ocorre de maneira direta e pessoal. Agora, em relação à hierarquia. O assédio é considerado horizontal quando ele acontece em um mesmo nível hierárquico.
E geralmente, quando o assédio é horizontal, o alvo são os membros da equipe que são mais tímidos, ou são novos, ou apresenta uma diferença de idade muito grande em relação aos outros colaboradores, porque são pessoas que são consideradas mais vulneráveis. O assédio vertical ocorre quando essa violência acontece em níveis hierárquicos diferentes, e ele pode ser dividido de acordo com a sua direção. Ou seja, ele pode ser descendente ou ascendente. Um exemplo de assédio vertical ascendente é toda a equipe se juntar contra um novo supervisor e dessa forma reclamar, duvidar e boicotar esse novo supervisor a ponto dele sair da empresa ou sair daquele cargo de direção. Já o assédio descendente acontece de cima para baixo e é o mais comum e o que a gente é mais familiarizado, que é o supervisor assediando, né, cometendo a violência contra os empregados. Como, por exemplo, o supervisor punir de forma exagerada os empregados que cometeram erros, ou colocar imposições características para poder tirar sarro dessas pessoas. Esse assédio a gente já está mais familiarizado porque é o que a gente vê com a liderança autoritária, aquela liderança que acha que pode tudo. Tendo em vista essas formas de manifestações, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos. Na lei, a gente tem a determinação de 2 tipos de assédio na empresa: o assédio moral e o assédio sexual. O assédio virtual é novo, é uma temática nova devido às questões da pandemia, devido às questões do trabalho home office. O assédio virtual, ele não é um tipo novo, até porque o assédio moral e o assédio sexual, eles podem ser virtuais caso ocorra por meio da tecnologia. Eu vou definir nas próximas aulas as especificações e exemplos contra o assédio moral e o assédio sexual, e agora eu vou explicar um pouco do que seria esse assédio virtual. O assédio virtual, ele vai ser o moral e o sexual quando exclusivo da tecnologia, como, por exemplo, o cyberbullying. O bullying, dependendo das condições, pode ser considerado um assédio moral. Agora, quando o bullying acontece por meio de grupos de WhatsApp, acontece por meio de grupos da empresa, por meio de e-mails ou formas de comunicação eletrônica, ele é considerado um assédio moral virtual, porque ele ocorreu exclusivamente nessa tecnologia. O assédio sexual é a mesma coisa, então, pegar uma foto de alguma colaboradora mais íntima, espalhar em grupos, divulgar, fazer piadas sexuais por meio da tecnologia, também se enquadra no assédio sexual virtual. Ou seja, o assédio virtual não é um novo tipo, mas ele é um tipo mais específico do assédio moral e sexual, porque ele deve ocorrer por meio da tecnologia. Então é importantíssimo, conforme eu disse na aula do comportamento profissional, também ter esse comportamento profissional quando se trata das redes sociais e quando se trata do equipamento tecnológico da empresa. Para dar sequência nessa temática, na próxima aula vamos falar sobre o assédio moral e as definições, características e detalhes contra situações de assédio moral dentro das empresas.